Convido a se colocar em pé, abrir a sua Bíblia no penúltimo livro da Escritura Sagrada, Judas, irmão de Jesus Cristo, versículo 4. Judas 4. Há uma só voz dizendo: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, vamos ao Senhor, para podermos assim chegar até o nosso Pai, suplicando a iluminação pelo seu Santo Espírito daquilo que for falado aqui e explicado. Para os nossos corações nos alerte quanto aos falsos ensinos e quanto àqueles falsos mestres que vão entrando na tua casa, bem como qualquer ensino impiedoso que não vem da tua parte, mas sim de invenção humana. Por favor, nos ajude a ter discernimento de perceber isso e assim tomarmos as devidas providências. Jesus Cristo, oramos. Amém. Te convido a se colocar sentado. Obrigado. Quero falar rapidamente hoje sobre algo que envolve uma palavra: impiedade. Você pode perceber que nossa sociedade, a nossa época é marcada por uma série de impiedade. Há pessoas que são também ligadas à impiedade, aquelas pessoas que são ímpias. São opostas às pessoas que não buscam, são opostas às pessoas que buscam viver uma vida justa, reta e piedosa. O Salmo 1, ele faz esse contraste bem de maneira nítida. Também quero falar aqui algo, antes de entrar de maneira mais profunda, falar sobre o fato de nós termos na nossa própria vida, tanto eu quanto você que está sentado aí, sempre temos e sempre haveremos de ter, enquanto estivermos aqui, um ranço de impiedade dentro do nosso coração. Nosso coração, ele tem uma certa tendência a ser inclinado ao mal, se nós não tomarmos cuidado em estar em constante renovação da nossa mente, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Por isso eu ressalto que Satanás, ele está entrando muitas das vezes tanto na nossa vida quanto também no sentido de nosso meio. Não que ele venha tomar posse daqueles que são realmente nascidos da parte de Deus, mas ele pode fazer uma certa influência a ponto de trazer erros dentro da nossa vida como uma influência. Ele pode vir e fazer isso. Também quero lembrar que quando a gente fala de doutrina, algo muito prezado nessa carta, nós devemos ter em vista que quando nós temos a doutrina boa, perfeita e correta, nós somos inclinados à prática boa, correta, perfeita e agradável. Se você não tem a doutrina correta, você vai viver uma vida torta. Só é possível ter uma vida reta e correta, e isso é ingratidão a Deus, se você tiver a verdadeira doutrina. Prática precisa de doutrina, é isso que eu quero dizer. Por isso, aqueles que torcem a palavra de Deus, a própria Escritura chega a dizer que eles não são filhos de Deus. Aqueles que ficam dizendo algo mentiroso sobre a palavra de Deus e a torcendo são filhos do diabo, diz a Escritura. Você pode observar isso, por exemplo, em João. Mas antes de falar desse texto, eu quero trazer uma citação do Paul Washer, pregador reformado batista norte-americano, que diz o seguinte: as pessoas me dizem, não julgue a não ser que você queira ser julgado. Eu sempre respondo, não distorça as Escrituras a menos que você queira ser como Satanás. Ele que é o pai da mentira. Ele sempre busca dar um jeitinho para assim distorcer a palavra de Deus. O que ele quer dizer nesse texto é que julgamento ele pode ser feito. O julgamento condenado é o julgamento falso, hipócrita. Por isso que Jesus fala lá, não julgueis, para que assim vocês não sejam julgados. Mas Paulo ele fala em várias de suas cartas, julguem entre aquilo que é puro, perfeito e agradável e aquilo que é ruim. Julguem todas as coisas. Ele fala isso em Tessalonicenses. Julgue todas as coisas e pegue e tire daí o que é bom. 1 João 2,21.
texto vai ser projetado aí, diz o seguinte: mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Falando sobre mentira agora de maneira prática para a minha vida e para a sua. Quando nós temos a mentira na nossa vida, nós vamos sempre querer caminhar pelo lado da mentira. Quando a gente está bem ligado numa prática pecaminosa, nossa tendência é ficar acostumado com essa prática pecaminosa, que quando mais olhamos para trás, menos escandaloso é o ato que nós cometemos. Sempre vamos querendo mais do pecado, vamos abrindo espaço. E o mesmo ocorre com a mentira. Por quê? Alexander Pope, ele diz o seguinte: aquele que diz uma mentira não sabe a tarefa que assumiu, porque está obrigado a inventar 20 vezes mais para sustentar a certeza da primeira. Quanto mais eu vou entrando na mentira, mais eu tenho que criar uma série de enfeites mentirosos ao redor para sustentar a veracidade, suposta veracidade da primeira. Por isso eu quero falar aqui com vocês sobre o seguinte tema hoje: a respeito dos ímpios. Esse é o tema que eu quero falar com você, a respeito dos ímpios. Isso aqui para você ter noção dessas pessoas no nosso meio, bem como essa prática que pode vir a ocorrer na minha própria vida. Temos que cortar sempre a impiedade da nossa vida. Então, sobre esses ímpios, de acordo com Judas, você observa que elas são pessoas dissimuladas. Se você olhar nesse presente contexto de Judas, a gente tem falsos mestres entrando para dentro da igreja. São pessoas que não têm vergonha na cara, vão entrando. Isso quer ser dissimulado, jogando de maneira bem grossa. Não tem vergonha na cara, vai entrando e vai fazendo a festa. Vou explicar isso um pouco mais à frente. Estavam entrando dentro da igreja e fazendo a festa com falsos ensinos. Chegam, por exemplo, poderia dizer hoje assim: vão aqui, chegam no púlpito, o púlpito é cedido a eles. Eles começam a ensinar um monte de besteira. Começam a falar coisas que não tem nada a ver com aquilo que eles um dia juraram perante a igreja do Senhor, bem como a igreja, no nosso caso, a igreja presbiteriana. Afirmam que estão debaixo da autoridade da confissão de fé, afirmam estar debaixo da autoridade da Bíblia, mas depois, por alguma conveniência, não sei, por algo do tipo, começa a querer ensinar essas besteirinhas, essas vaidades que vão e voltam por aí. Aí começa a falar que homem tem que ficar em casa, homem tem que ser mamãe de casa. Começa a falar que, por exemplo, mulher pode ser pastora, eu vou falar isso aqui mesmo, mulher pode ser pastora, sendo que a igreja presbiteriana, bem como a escritura, se você estudar, não há possibilidade disso. Começam a falar que você pode utilizar a graça para você viver a vida torta do jeito que você quiser. E assim não vão pregando o evangelho verdadeiro. Vão inventando coisas e coisas para que assim o evangelho venha ficar bem assim, doce. O evangelho não foi feito para ser doce. Paulo, ele fala que pregou o evangelho e ele pregou todo o conselho de Deus. Isso não é machismo, aquilo que eu falei agora há pouco. Isso é palavra de Deus. Deus falou, eu obedeço. Apenas isso. E aqui a palavra que ele utiliza para pessoas dissimuladas é uma palavra bem expressiva. Tem a ver com uma palavra que um advogado lança para as pessoas para que elas sim possam ser enganadas por esse advogado. O falso mestre, a falsa pessoa, o impiedoso, ele vai buscar ter um linguajar bem doce para agradar o teu ouvido. Ele não está nem aí para aquilo que Deus diz, mas sim para aquilo que você quer que ele diga para você. E as pessoas que mais se preocupam com você vão ser aquelas que vão falar a verdade para você. As pessoas que mais se preocupam com a sua vida são aquelas que vão falar aquilo que você não quer ouvir. Por isso, se você encontrar alguém assim na sua vida, e se há alguém na sua vida assim, agradeça a Deus. Isso é bom. E aqui também essa mesma palavra, ela tem a ver com uma referência a uma pessoa fora da lei, que chega de maneira bem secreta dentro de um país ou de um estado. Esses falsos mestres são assim, são pessoas que vão entrando discretamente, vão entrando com jeitinho ali, vão se acomodando, vão fazendo a festa aos poucos. Quando você vê a bagunça, já está lá em cima.
Os falsos mestres e as pessoas impiedosas são assim, começam de maneira bem discreta e quando você vê a bagunça já tomou conta. Essa mesma palavra ela é usada para uma sutil intromissão dentro da vida da justiça ou dentro da vida de Estado, no sentido de direito. Aí as pessoas entram e acabam de maneira bem sutil, acabando a destruir as leis que estavam ali instituídas. São pessoas então dissimuladas e fingidas. Se movem de maneira secreta com uma intenção vil, uma intenção maligna, uma intenção má, uma intenção que vai contra a intenção de Jesus Cristo. São pessoas que se lançam de maneira bem louca contra o Evangelho de Cristo. E assim começam a propagar mentiras e decepções. Aí a gente pergunta, por que está tanta gente infeliz por aí em várias igrejas? Fruto de mau ensino, fruto de lixo, fruto de porcaria. Não ensina a palavra de Deus. Aí começa a querer fazer as coisas pelo meio humano. E a igreja não é dirigida pela vontade humana, é dirigida pela vontade de Deus. E ainda ressalto algo mais. Os ataques que trazem mais perigo à igreja do Senhor não são aqueles que vêm de fora, não é o homossexualismo, não é a perseguição que vai vir contra nós, mas sim é o perigo que começa daqui, ó, de onde eu estou, de onde eu estou, ou seja, começa de dentro. O maior perigo para a igreja não é de fora, é o ataque de dentro. Pessoas vão começar a ensinar aquilo que não é a vontade de Deus e a igreja começa a ficar fraca, começa a ficar uma série de erros. A comunhão então vai sendo quebrada. A adoração verdadeira e agradável a Deus começa a ser abominação, algo odioso. Ministérios após ministérios vão caindo. E assim relacionamentos vão sendo quebrados. Porque assim não há a cola que venha juntar a nossa vida com a vida do nosso próximo, com o nosso colega que está ao nosso lado, o nosso irmão. Quando temos a doutrina boa, nós podemos assim ter a vida correta e assim agir corretamente um para com o outro. E são dessas maneiras que nós podemos ver hoje, que eu vou citar logo agora mesmo, que começa a ter todo o problema. Programas de televisão, você chega na sua casa e começa a ver doutrinas erradas por canais que estão bem comuns aí. Você começa a ver movimento dito pentecostal de maneira bem geral. Começa a ouvir isso, você ouve algo aqui, começa a ouvir algo lá. Aí começa a virar bagunça. Dentro do movimento pentecostal coloca a porcaria do neopentecostalismo. Você começa a ver livros também que começam a falar de uma série de psicologização que tira a culpa do homem e coloca assim a culpa no meio e o indivíduo não é responsável. Você começa a massagear o ego daquela pessoa, começa a dar o tapinha na costa. Esses livros são bem legais, porque eles são de autoajuda, mas vai ajudar uma pessoa que está bem afundada. Um afundado querendo ajudar a si mesmo. A pessoa afundada só pode ser ajudada com a ajuda do alto. Se ele estiver lá embaixo, ele não vai ter que sair como sair lá de baixo. Ele só vai sair com a ajuda do alto. A palavra de Deus é suficiente. Não preciso de alguma brincadeira ou de algo mais para sim complementar. Ela é completa. Preciso dela apenas. E assim, nós podemos, estando firmes na Escritura, lançar fora de nosso meio toda essa impiedade, toda essa falsidade de ensino, todo esse lixo que pode entrar de maneira bem discreta no nosso meio. Isso pode até ser algo ainda mais crítico, no sentido de que o próprio Senhor fala que há no nosso meio trigo, como também há joio. Por isso precisamos estar alertas. O perigo maior começa aqui dentro. Há trigo, há joio. O Senhor vê, Ele sabe quem é quem. Por isso, a ideia de estar sempre antenado na vontade de Deus. Saber o que é que Deus quer para a sua vida, para que assim você não possa ser enganado com um falso ensino que pode vir a ocorrer aqui dentro, ou com algum viver incorreto, ou alguma impiedade que está reinando no nosso meio. Judas ele prossegue e fala algo mais, que essas pessoas ímpias, falando a respeito desses ímpios, ele diz que eles são pessoas licenciosas.
São pessoas que pervertem a graça de Deus para viver na imoralidade flagrante. Ou seja, é aquilo que Paulo diz em Romanos. Pessoas que acham que pela graça somos salvos, então vamos viver pecando, porque Deus vai sempre perdoar a gente, né? Ele fala, não é assim. Você vai estar cuspindo naquele sacrifício de Cristo na cruz. Quando Cristo nos salva por sua graça, nós devemos, em gratidão, demonstrar boas obras e não ficar na vida imoral. E essa palavra que ele utiliza aqui para licenciosidade, para imoralidade flagrante, é uma palavra bem nojenta de você ouvir se você olhar lá no grego. Aselgeia. Aselgeia. O que é isso? Tem a ver com vício irrefreado. Uma palavra grosseira, uma palavra terrível. Assim como a conduta dessas pessoas ímpias, pessoas não justas. E a maior parte das pessoas desse tipo, que tem essa aselgeia em sua vida, essa palavrinha nojenta, são pessoas que não têm preocupação em esconder sequer o pecado delas. Elas pecam e pecam para todo mundo ver. É assim. Estou aqui pecando e é para todo mundo ver. A pessoa que é assim, ela não tem vergonha. Ela vai pecar e vai falar para todo mundo ver que ela está pecando. É isso que Judas está falando. Pessoa que perdeu a vergonha. Já não tem senso, de tão corrompido que está, não tem senso daquilo que é perfeito, aquilo que é vontade de Deus. Vai ficando tão acostumado com aquilo que é ruim, que vai ficando cada vez mais endurecido. Vai ficando como uma pedra, vai ficando comum. De tão comum que é o fato dele estar vivendo nessa vida impura. Para nos dar auxílio, eu trago aqui algo falando sobre uma falsa espiritualidade, porque isso não é uma espiritualidade sadia e agradável, é uma falsa espiritualidade. Pessoas que pervertem a graça de Deus para viver da maneira que quiserem, é isso que Judas está falando. Esses falsos mestres estão dizendo assim, se eles estivessem aqui hoje: você vem para Jesus, você pode ficar do jeito que você quiser, você não precisa largar a vida antiga, você pode viver na sua mentira, você pode viver frequentando prostíbulo, você pode continuar na mentira, você pode continuar nas drogas, você pode continuar do jeito que você quiser. Vem para Jesus porque Ele é todo gracioso. Faça o que você quiser. E aqui, Paulo, se você for olhar em outra ocasião, em Gálatas 5, quando ele fala de obras da carne, ele fala que isso não é fruto do Espírito. Isso é uma vida não regenerada, é uma vida não nascida de novo. É uma vida que se entrega ao desejo carnal e não se importa com bom comportamento. Nós não vamos ser bonzinhos para que possamos ser salvos. Isso é óbvio na Escritura. Somos pessoas que fazem aquilo que é bom por causa daquilo que o nosso bom Deus fez de bom para nós em primeiro lugar. A nossa atitude de bondade é apenas gratidão por aquilo que nosso Senhor fez por nós na cruz um dia. Nos salvou, e porque Ele nos salvou, porque Ele tanto nos amou, nós damos a nossa vida em amor a Ele. Então nós não temos a vida de prostituição, conforme diz Paulo. Não temos vida de impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebetices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Não somos assim. Os cristãos não são assim. Os que são assim são aqueles que não hão de herdar o reino dos céus. E Paulo fala disso em 1 Coríntios 6 também. Por isso a importância de termos nosso corpo como templo do Espírito Santo. Viva lembrando sempre disso. O Espírito Santo habita dentro de você, se você for um genuíno cristão. Não pense em sair pecando, porque você pode trazer desconforto ao Espírito Santo que habita dentro de ti. Viva graciosamente, viva de maneira de gratidão. Pense que quando você for fazer algo de ruim contra a vontade do nosso Deus, pense em você enfiando aquela lança em Jesus Cristo. Antes de cometer algo, pense que você está a enfiar uma lança em Jesus Cristo. Não faça o sacrifício de Cristo vão,
Porque quem vive assim são pessoas que merecem a justa ira de Deus, pessoas que merecem a condenação divina. São pessoas iníquas, pessoas malignas, que nem sequer prestam atenção na vontade de Deus, naquilo que Deus fez por elas. Simon Kistemaker, ele fala algo bem curioso, falando de graça. Pode nos auxiliar. Segundo ele, graça é o amor perdoador de Deus, através do qual o pecador recebe liberdade para servir a Deus e expressar sua gratidão. Ou seja, você não é livre por viver da maneira que você quiser. Você é livre por estar vivendo para Jesus. Porque se você viver da maneira que você quiser, você é escravo do pecado. Você pode ser escravo de Cristo, mas escravo de Cristo você encontra liberdade. Já falamos disso, porque em Judas capítulo 1, aí, versículo 1, a palavra aí que poderíamos traduzir, quando Judas fala de servo, uma palavra mais forte ainda, é escravo. Escravo que se importa com o seu Senhor. Mesmo sendo irmão de Jesus, ele fala que é escravo de Jesus. Mesmo sendo irmão de Jesus, ele prefere se colocar no seu próprio lugar. Então temos aqui algo também que Lutero diz que pode nos ajudar, falando de contraste com essas pessoas ímpias. Ele fala que a lei de Deus nos é dada para algo. A lei serve para me levar a Jesus Cristo. Quando eu chego a Jesus Cristo ele vai virar para mim e vai dizer: olhe para a lei. A lei diz: olhe para Jesus Cristo. Fomos até Jesus Cristo, nascidos de novo. E Lutero fala: estando agora comigo, você vai olhar para a lei, porque olhando para a lei você vai saber como agradar a minha pessoa. A lei não é inútil, a lei serve para agradar ao nosso Deus e mostrar que somos realmente nascidos do Espírito e não apenas pessoas que estão apenas na carne. Preste atenção então. Últimas palavras. Quero dizer para você que a maneira como você vive tem muito a ver com aquilo que você crê. A sua prática é influenciada por aquilo que você é. Quando Paulo ele fala lá aos Gálatas que maldito seja aquele que pregar o Evangelho, que não seja esse pregado por nós, aliás, aquele que pregar um Evangelho que não seja como o nosso, seja maldito. Maldita tanto a mensagem como também a pessoa, porque aquilo que falamos é aquilo que nós somos. Você pode tentar enganar as pessoas, mas uma hora isso vai explodir. Vai mostrar verdadeiramente o que há dentro de você. Nosso coração, ele mostra uma hora ou outra, ele explode através de palavras, através de ações. E ele vai revelar uma hora ou outra quem você é. E Paulo ele fala em Romanos 6, para aqueles que são nascidos de Deus. Ele fala o seguinte, Romanos 6,6. Foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem. Ele está falando a cristãos. Por isso ele prossegue dizendo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Se você é nascido de Deus, você é livre. Você não mais é escravo do pecado. Tendo visto esse texto, Augusto Nicodemos fala algo bem curioso. Permita-me ler aqui. Ele fala que a vida cristã é uma vida em que você não serve ao pecado como escravo. Ele fala que isso que é verdadeiro avivamento. Avivamento não é esses eventinhos que você vê por aí, essas festinhas, mas o verdadeiro avivamento é aquele que ocorre dentro da minha vida. Verdadeiro avivamento é aquele que transforma a minha vida. Isso que é avivamento, não é evento, não é reunião de oração, não é louvorzão, não é essas coisas que vemos por aí, esses eventos. Avivamento começa na minha vida, começa na sua vida, e assim começa a ficar cada vez mais incendiado o nosso meio. E a gente vai ficando cada vez mais vivo, cada vez mais desejoso de querer a Deus. Por isso, quando Paulo ele diz mais à frente, no versículo 14, se você abrir Romanos 6, você percebe que ele diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós. É isso que tem a ver com avivamento. Você não ser escravo do pecado, mas sim escravo de Jesus Cristo. Você está tão submetido à vontade de Deus que você não consegue se submeter à vontade do pecado. É isso aqui que é vida cristã comum. É isso que é vida cristã esperada do cristão. O pecado não terá domínio sobre vós. Você já pensou uma vida assim?
em que você não é dominado pelo pecado? Isso é possível. Não estou dizendo que você tem que ter uma vida perfeita aqui, porque isso não vai ocorrer aqui agora. O que eu quero dizer é que o padrão normal é você viver mais em santidade do que em pecado. Tem a ver mais com ser a semelhança de Cristo do que a ser semelhança de Adão. Tem a ver com o fato do pecado ser acidente e não algo comum. E para ilustrar isso, eu já falei aqui uma série de ocasiões. Agostinho, para te deixar ainda mais antenado, ele fala o seguinte sobre 4 estados do homem em relação ao pecado. Eu vou falar do terceiro, estou falando do terceiro, em que nós não somos mais escravos do pecado. O primeiro estado que ele fala é que o homem, ele podia pecar e não pecar. Temos Adão no jardim do Éden. Segundo estado, após a queda, o homem não podia pecar, perdeu assim, ele não tem livre-arbítrio. Ele é escravo do pecado, ele não pode arbitrar de maneira livre, ele está corrompido pelo pecado, não pode ser um juiz perfeito e neutro, está escravo, corrompido pelo pecado, escravo do pecado. Terceiro estado, que é o estado cristão, nascido, nova criatura, é aquele que não, aliás, é aquele que pode não pecar, você pode não pecar. E o nosso último estado, aqueles que forem viver eternamente com Jesus Cristo, é o seguinte: o homem não pode mais pecar. Não mais poderei pecar. Pecado não vai haver de existir, não existirá. Então estamos na fase em que não podemos, aliás, não pecar. E ele ilustra da seguinte maneira, Augustus Nicodemos: é como uma longa viagem de 5.000 quilômetros. Se seu pneu fura, já contei essa história aqui também dele. Um pneu furado em 5.000 quilômetros. O que é isso? Nada. Apenas um acidente. É algo que ocorreu. Mas se seu pneu fura a cada 50 metros, certamente tem alguma coisa errada aí. Não estou falando que seu pneu não vai furar. Seu pneu pode furar, mas não fura a cada 50 metros. Não é assim: pequei hoje, pastor, peco toda hora, todo momento. Tem alguma coisa esquisita aí. É acidente, não é a cada quilômetro. Essa não é a vida cristã normal. A vida cristã normal, que é contrastada com essa vida de impiedade, de licenciosidade, de sem vergonhice, é uma vida que a Escritura nos oferece. É uma vida normal onde nós podemos não pecar. A nossa vida não tem a ver com pecar a cada 10 metros, 50 metros. Essa não é a vida que a Bíblia te oferece e te promete. Não é. Você possa pensar nisso. Você possa meditar nessas palavras. Fugir da impiedade. Lançar da sua própria vida, bem como também eu venho a lançar da minha própria vida cada ranço de impiedade que há em mim. Isso não com minha mão, mas com o auxílio do Espírito Santo, ao qual nós nos achegamos em oração nesse momento. Te convido a fechar seus olhos, para que possamos assim falar com o nosso Senhor e Salvador. E logo que concluirmos, peço que você fique um pouco assentado para que possamos nos dirigir até o final do tempo. Oremos então. Bondoso Criador do céu e da terra, aquele que é pura piedade, aquele que é puro amor, aquele que também é justiça e que também possui ira em si. Deus que odeia o pecado, Deus que ama aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Vamos ao Senhor para suplicar graça, porque sem Ti nada podemos fazer. Somos impotentes, pessoas sem força. Só podemos ter algo se assim sermos fortalecidos pelo Senhor. Possamos sair daqui na consciência de que tudo podemos naquele que nos fortalece. Nosso Senhor Deus é o Senhor, aquele que nos fortalece. Suplicamos dessa força na nossa vida diária, no nosso trabalho, no nosso lar, nos nossos relacionamentos. Possamos ter vergonha do pecado que cometemos contra o Senhor. Possamos ter intenções reais, verdadeiras e não intenções secretas que visam trazer destruição, seja a nossa vida como a vida do nosso povo.
possamos lançar do nosso meio qualquer impiedade e assim crescermos na graça do Senhor. Peço por cada vida que está aqui, se dirigindo ao Senhor juntamente comigo em oração. Ouça a voz do coração, Pai, nós te pedimos. Cumpra o teu querer em nós e nos dê resposta ao nosso viver diário, se há alguma causa que estamos esperando da parte do Senhor. Nos ajude e nos revigore dando força. Obrigado pelo sacrifício de Cristo que o Senhor fez por nós, para que pudéssemos assim viver uma vida cristã e repleta de piedade em gratidão ao Senhor. Assim te oro e agradeço. Amém.